Olá, Deus abençoe. Aqui pastor Francisco, aleluia, canal Bíblia Sem Balela. E hoje eu vim para começar a responder algumas questões que eu havia lançado para vocês. Eu lancei a questão sobre dízimo, mulher pastora e sobre usos e costumes. Sobre dízimos, eu perguntei se Cristo havia abolido o dízimo ali em Mateus 23. Perguntei também se havia algum texto bíblico que pudesse provar de forma literal ou figurada que o compromisso da entrega do dízimo havia acabado. Perguntei também sobre a mulher pastora. Perguntei se há um texto na Bíblia aonde diz que só homens podem ser pastores. E perguntei se havia algum texto dizendo que mulher não poderia pastorear. A terceira questão foi dentro do quesito de usos e costumes, onde eu lancei 3 textos bíblicos e perguntei se você conseguiria explicá-los sem que neles, ou na sua justificativa, você incluísse usos e costumes. E eu perguntei o texto de Tiago 4, quando ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Perguntei também no livro da Epístola de João, no capítulo 2, ali pelo versículo 15, quando ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e isto são do mundo e não do Pai. Perguntei ainda, usando o texto de Romanos, no capítulo 12, quando Paulo escreve dizendo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ok. Mas hoje, como o assunto é extenso e como é sofrível ter que explicar essas coisas que deveriam não ser explicadas porque parecem tão simples, mas eu ainda vou dedicar uma parte do meu tempo para explicar-lhes sobre mulher pastora e explicar-lhes especificamente sobre dízimos. Mas hoje eu quero falar acerca de usos e costumes. Porque eu coloquei 3 textos e pedi que os estudiosos, eu não exigi isso dos espirituais, dos irmãos que eles já entenderam a palavra. Não, eu não exigi isso dos irmãos que já entenderam, daqueles pequenininhos dentro da igreja que já oram, jejuam, buscam a Deus, são fiéis, amam a santa doutrina e que, portanto, para eles eu não preciso nem explicar. Mas essa questão, ela é protestada pelos estudiosos. São os doutores, são os mestres. Então eu fiz um desafio. Eu disse: me expliquem estes 3 textos sem incluir na sua resposta ou na sua justificativa usos e costumes.
E eu esperei quase 400 visualizações no vídeo. Não, meus irmãos amados, meus irmãos que são ovelhas, que já conhecem a palavra, irmãos que não tem nem curso de teologia, mas eu não preciso explicar isso para eles. Sabia disso? Irmãos que não têm curso de teologia, eu não preciso explicar para eles esses 3 textos de maneira nenhuma, eu não preciso dizer isso para eles. Mas eu preciso me desgastar. Eu preciso sofrer para explicar ou para tentar explicar aos mestres, aos doutores, aos estudiosos da Bíblia. Mas os pequeninos não. Os pequeninos, quando eu falo com eles, já entendem. Não, pastor, já entendi isso aí. Você não precisa falar não, já entendi. Então eu questiono, e questionei, os estudiosos. Eu sei que tem no Brasil. Tem muitos estudiosos no Brasil. Só que eles não aparecem aqui para falar. Sabe por que não aparecem? Você sabe por que não aparecem? Porque é impossível. Repito, é impossível confrontar esses 3 textos que eu citei sem incluir neles usos e costumes, práticas mundanas. É impossível. Então daí o porquê o silêncio. É por isso, pastor, que você não vem me explicar esse texto. Sabia? Você não consegue explicar esse texto. Sabe por quê? Porque quando você olha para a sua igreja e você vê a sua igreja uma cópia fiel em todo aspecto, você olha para a sua igreja do altar e você olha para ela e vê em toda a sua característica, em todo o seu aspecto, o seu comportamento, a sua ética, a sua cultura, o modo que se vestem. E você olha para toda a cultura mundana, para toda a ética mundana, e você olha para a forma como o mundo se veste, e você vê que há uma paridade ali, e você vê que há uma similitude, e você percebe que há uma igualdade. Então você não consegue confrontar esses textos. Você prefere fugir deles. É melhor fugir. É melhor fingir que esses textos são incompreensíveis. É melhor fingir que esses textos não tenham a hermenêutica que você, no fundo, sabe que ele tem. Você sabe no fundo que a hermenêutica pura, que a exegese desse texto vai contra tudo aquilo que você não quer acreditar. É por isso que você não me respondeu esse texto. É por isso que você não me respondeu quando eu disse: me explique o livro de Tiago, no capítulo 4, quando ele diz adúlteros, adúlteras. Porque ele chama aquele que anda de mão dadas, é um amiguinho, que anda de mãos dadas com o mundo, que é protetor, que é íntimo, é amigo.
Ele já está chamando de traidor. Ele compara como uma relação marital, conjugal. A Bíblia chega a dizer que, olha, você já está na condição de adúltero, só pelo fato de ser amigo do mundo. Estou tomando água hoje que está muito seco, muito quente. Tiago 4, quando a Bíblia diz adúlteros e adúlteras, aí ele prossegue, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ei, você já é para Deus adúltero. Você já é considerado para Deus adúltero, só pelo fato da amizade. É como uma traição, é uma aliança que você tem com outra pessoa. É como uma mulher que tem uma aliança com outro homem, que tem um negócio íntimo com outro homem. É a mesma condição de adúltero. Por isso ele diz, você está adulterando, você está traindo essa relação. Ele diz, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo, ter aliança com o mundo, intimidade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ô pastor, me dê outra hermenêutica para esse texto. Ô professor de exegese, me dê outra explicação para esse texto. Sabe por que você não vai dar? Porque quando o texto diz isso, ele diz claro, está claro. Mas você não quer confrontar isso, você não quer enfrentar isso. Aliás, você não quer pregar isso na sua igreja. Sabe por quê? Porque o que te interessa mais dentro da tua igreja não são almas salvas, são números de almas. Números. Não são almas salvas, são números. Isso é o que interessa. Porque se você olhar apenas para esse texto, quando o Senhor te chama de adúltero, só pelo fato de você ser amigo do mundo, Ele está dizendo que você tem a mesma cultura mundana. Ele está dizendo que você tem a mesma prática. Ele está dizendo que você tem o mesmo porte. É por isso que você se aliançou com Ele. Você é adúltero. E no fim você é inimigo de Deus. Me dê outra explicação para esse texto. Quando a Bíblia diz em Epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Você sabe? Você sabe, teólogo. Você sabe, pastor. A concupiscência da carne. Lembra de Gálatas 5? Lembra de Gálatas 5, pastor? Concupiscência da carne é do mundo. O mundo está em quem? Está em Deus ou no maligno, pastor? Porque no mundo há a concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos. O que é que o Senhor fala dos olhos? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Olhos altivos, olhos que desejam, olhos que cobiçam. Isso é do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sentimento de arrogância, de superioridade, de menosprezo, de que qualquer um está abaixo de você. Isso é do mundo. Tem pastor que tem que botar tapete vermelho para ele poder entrar na igreja. Todos têm que se curvar quando ele chega. O profeta chegou, se curva, prostrem-se, adorem. Chegou a irmã, fogo puro. A arrogância, a soberba,
Isso é do mundo. E o mundo está em quem? Pastores. Está no maligno. E como você vai me explicar esse texto se você não falar das práticas mundanas, pastor? Como você vai me explicar esse texto se você não falar dos usos e costumes mundanos? É fácil dizer que não existe usos e costumes, mas tenta explicar esses textos. Eu vou fazer um vídeo só falando de usos e costumes. Eu devia não fazer, mas eu vou fazer, vou mostrar para você. Porque parece que eles tentam se auto-enganar. É uma tentativa de enganar em si, a si mesmo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Me explica esse texto, vai. Você não me respondeu, sabe por quê? Porque é impossível você explicar esse texto sem falar de usos e costumes mundanos, da cultura mundana que está dentro da sua igreja. Ora, você faz arraiar de Cristo na sua igreja, na época das quadrilhas, das festas que são feitas aos mortos da igreja católica, você faz na sua igreja. Só não é a São João nem a São Pedro, mas você faz na sua igreja o arraiar de Cristo. Eu não sei se Cristo vai nesse arraiar, ele nunca andou em arraiar nenhum. Mas você faz na sua igreja o arraiar de Cristo. As igrejas já têm hoje o carnaval evangélico, já tem o clube gospel. De onde veio isso? É da igreja ou do mundo? Fala! Isso é uma prática da igreja ou uma prática mundana? Esse é um uso mundano ou da igreja? Ou você não sabe mais? Ou você já está tão envolvido que não sabe mais dizer o que é santo e o que é profano? Ei, irmão! Você não sabe mais dizer o que é santo e o que é profano? Você está perdido? Está como barata tonta? Você não sabe mais dizer o que é santo e o que é profano? Aí na sua igreja tem de tudo. Tem jiu-jitsu. Onde eu acho jiu-jitsu no mundo? Tem boxe. Na sua igreja tem festinha dos jovens naquela meia luz, tudo escurinho, aquele jogo de luz escura só para os jovens. Boate evangélica, boate gospel. Isso é de quem? É da igreja? É da igreja isso? E qual igreja? É por isso que você não me responde esse texto. É por isso, pastores, que os senhores, bispos, apóstolos, eu teria vergonha de me autonomear apóstolo. Porque se nós olharmos para os apóstolos da igreja primitiva, nada, mas absolutamente nada tem a ver com os apóstolos que vemos hoje. Então é por isso que você não vai me responder esse texto. É por isso que você não vai me explicar esse texto. É impossível você me explicar esse texto. Não ameis o mundo se você anda de mão dada com ele. Tudo que é mundo está dentro da sua igreja. Nas roupas que os irmãos vestem, nos cortes de cabelo, nos penteados. É tudo que o mundo usa. Tem igreja que parece desfile de moda. Ora, como é que você vai explicar esses textos aqui? Você terá problemas com Deus naquele dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. E ele diz, não ame o mundo. Não seja amigo dele, porque você se torna inimigo de Deus. E tem mais uma coisa. Ele diz aqui em Romanos 12. Não vos conformeis a este mundo. Você sabe o que significa isso? Ô estudioso. Ei! Tem alguém que diz assim, irmão, zomba. Mas é de rir. Isso é de rir.
cara diz que estuda a Bíblia, que é professor, mas quando entra num assunto sério desse, é claro que ele não vai me responder. Não vai. Não vai. Você não vai me responder. Não tem a mesma forma. É isso que o texto está dizendo. Não tem a mesma forma ou a mesma forma ou o mesmo padrão. As igrejas não influenciam o mundo em nada, mas são influenciadas pelo mundo. Tudo que há no mundo está havendo dentro da igreja. O teatro na igreja é lá do mundo. As coreografias, as festinhas dos arraiá de Cristo, as boates gospel, os clubes gospel. Tudo que há no Egito influencia a igreja. Está dentro da igreja. Aí me vem esses cara de pau encher aí de balela. Não, balela não. Venha com a palavra, mas com a palavra da verdade. Porque aqui não passa, balela não passa. Sabe por que você não me explicou esses 3 textos? E nunca poderá explicar? Porque você terá que confrontar toda a prática mundana que o Senhor reprova. E todo aquele que pratica as coisas do mundo não entrará no reino dele. Não importa se você é pastor, não importa se você é bispo, não importa se você é apóstolo, não importa quem você seja, pode ser até semideus, semi-anjo. Eu sou pastor de 1000 igrejas, não interessa. A minha igreja tem 1 milhão de membros, dane-se. Só entrará no reino dele aquele que faz a vontade do Pai. É só aquele que faz a vontade do Pai é que entrará no reino dele. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso ou não? Ou você acha que você vai meter o mundo dentro da sua igreja e vai ficar engabelando alguns cristãos aí por causa do dízimo? Não, irmão, fique aqui na minha igreja, que você pode tudo. Você pode usar a roupa que você quiser, fazer a maquiagem que você quiser, a pintura que você quiser. Ande conforme a pombagira gosta. Você já viu a pombagira falar sobre o que ela gosta? Do estojo dela de maquiagem, já viu? Eu não já lhe contei não que eu batia tambor lá na macumba, não contei isso para vocês não, senhores. É de Satanás. Mas ainda tem crente que diz, não, irmão, esse batom aqui é meu. Sabe por que mulher põe batom na boca? Você sabe por quê? É para torná-la sensual e objeto de desejo sexual. É isso. E é do diabo. Engula se você quiser. Se você achar bom, engole. Se você achar ruim, põe açúcar. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Eu não estou aqui para ficar em busca de não. Você quer entrar no reino? Ou você quer só fazer parte de uma congregação? Então abandona. Ainda vou citar mais um texto ainda. É em João 15. Vou ler. João 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Faltava essa.
O mundo só aborrece o que não é dele. Sabe por que o mundo ama essa igreja? Porque essa igreja é dele. Sabe por que o mundo aplaude essa igreja aí? Porque essa igreja é dele, não é do Cordeiro. Essa igreja não é do Cordeiro. Ela tem a mesma veste do mundo, ela tem o mesmo comportamento do mundo, ela tem o mesmo caráter, ela tem o mesmo perfil, ela tem a mesma forma, e portanto eu aconselho essa igreja a arrancar estas páginas de Tiago 4, arranque e jogue fora da sua Bíblia, pastor. Arranque Epístola de João capítulo 2, tira daí, joga fora isso aí. Tire da sua Bíblia o capítulo 12 de Romanos, arranca daí. E por último, tira esse aqui também, capítulo 15 de João, tira essas coisas que falam de mundo. Tire, porque você não poderá confrontar esses textos. Você não poderá, você não é capaz de confrontar esses textos, porque você faz tudo que é contrário. Tudo que esses textos abomina, você pratica e a sua igreja pratica. É por isso que você não me respondeu. Passar bem.